Graça e paz, aqui é o pastor Fabiano Ferreira e estamos aqui para mais uma lição importante da Bíblia Sagrada, na nossa análise de Gênesis. Nós estamos analisando Gênesis e nós temos aqui diante de nós hoje o capítulo de número 40. Aqui nós vimos o capítulo, na nossa sequência aqui, nós vimos o capítulo 39 e agora vamos ao capítulo 40. O capítulo 39 falou sobre o tema: José é vendido para Potifar, capitão de Faraó. E agora, a nossa lição de número 15, de 12 de abril de 2020, José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Nosso texto básico, Gênesis 40. É uma lição muito importante para nós, porque estaremos analisando aqui um texto que é muito significativo e que vai nos permitir ter uma visão bem ampla desse grande projeto que Deus revela na vida de José e que agora está tomando o seu rumo, está tomando o seu curso normal. Na perspectiva de José, realmente nós não temos ali a certeza de que ele está considerando isso como sendo uma situação que vai levar ao fim que Deus desejou. Porque realmente as coisas que estão acontecendo são coisas que não dão para deixar assim o menor vislumbre de que lá na frente irá se consumar o grande projeto de Deus. E é exatamente assim que Deus age, é exatamente assim que Deus faz. Deus tem o seu modo de trabalhar na nossa vida para quando ele levar a bom termo os seus projetos, nós estejamos totalmente à mercê da vontade de Deus. Nós devemos estar à mercê da vontade de Deus, como eu sempre coloco, como uma indicação básica do nosso comportamento diante das grandes provações, das grandes dificuldades que às vezes aparecem na nossa vida. E então eu já coloquei para vocês dentro do meu livro, que está aqui, o meu livro Pastor, um ensaio sobre o ser e o fazer do Ministério Pastoral. E este livro nos tem muitas instruções importantes e eu abordei alguns aspectos na aula passada da vida de José, citando as abordagens que eu fiz nesse livro no ano de 2000, e serviram muito para a nossa reflexão e trouxeram muitas coisas assim à luz que dentro do quadro geral daquilo que nós estávamos procurando passar para você, nós percebemos que há a necessidade de nós entendermos toda a macroestrutura do programa de Deus, e a partir da compreensão da macroestrutura do programa de Deus é que nós vamos poder traçar a equação, traçar a equação que nem sempre é uma linha reta, conforme nós falamos, É uma equação muitas das vezes complexas e que envolve aspectos de subida e de descida, e é exatamente o que ocorre na vida de José. Nós vimos que dentro da narrativa do capítulo de número 39, nós vimos aquela moldura em que foi feito assim um sanduíche, com a parte de cima sendo aqueles primeiros versículos que falam sobre o Senhor era com José. Vem a parte que o drama se torna complexo e a trama, ela se torna assim bastante complexa, e a narrativa sai de uma perspectiva teológica, deixa de ser uma narração teológica e passa a ser uma narração fenomenológica, em que nós percebemos que as personagens que recebem voz e os acontecimentos que são ali descritos, todos eles parecem estar dentro de uma situação que acontece ao acaso. É inimaginável, da nossa perspectiva humana e vista dentro da história, que se veja a mão de Deus conduzindo todos aqueles eventos
aqueles eventos e fazendo com que as personagens ajam de modo que o seu projeto jamais será frustrado na vida de José. Sendo assim, nós tentamos dar para você uma visão bem clara do que se passou, não é? E agora nós vamos simplesmente fazer ali uma retomada de alguns pontos importantes que ocorrem na vida, né? Na vida de José, ali na casa do Potifar, e a forma como a mulher do Potifar se dirige aos seus criados e também ao seu marido, nos dão a entender que realmente ela era uma mulher muito sagaz, era uma mulher que estava totalmente com desejo de destruir mesmo a vida de José, e nós percebemos que José mais uma vez está entregue, né? E ele não, o narrador não deixa nós entrevermos nenhuma reação, nós não vemos José falando absolutamente nada em sua própria defesa, e assim nós vemos que toda essa trama parece que está sendo arquitetada de modo tal que frustrará o projeto de Deus. E é interessante também nós seguirmos aquela linha, né, de todas as personagens que são envolvidas na narrativa, todas elas têm um papel importante a realizar. Porque José, na realidade, dentro do programa de Deus, tinha de ir para esta prisão. E o que acontece na vida de dois homens que ele encontra na prisão revela profundamente a ação da providência divina, de como Deus está agindo para poder fazer com que os seus projetos sejam levados a bom termo. José vai para a prisão e logo ao chegar lá, segundo nós temos a narrativa do texto, né, do capítulo 39, nós vemos que o Senhor era com José. E a palavra-chave na narrativa ali, Matzliach, né, é aquilo que Deus o fazia prosperar. Yahvé Matzliach. O Senhor o fazia prosperar. Vimos que José é o bem-aventurado do Salmo 1, nós poderíamos assim dizer. E a narrativa ela é muito interessante, nós vimos os aspectos que são colocados aqui na diegese, né? E como isso faz com que tudo é bem pensado, tudo é bem planejado, né? E parece que as coisas vão levar José novamente ao buraco, porque ele vem de uma situação de desorientação, na linguagem do Walter Brueggemann, tudo está em desequilíbrio, desarmonia e assimetria. Ele é reorientado quando entra na casa do Potifar e assume o mais elevado posto desse homem que era o capitão da guarda, era um dos maiorais lá do grande faraó. E José, então, quando é colocado na casa desse Potifar, né, a ideia que nós, né, vamos ter é a seguinte: olha, se José tem que ocupar uma posição muito grande, será que este Potifar vai servir para indicar José a algum cargo lá junto ao grande faraó? Antes de lermos a narrativa, nós não temos nenhuma ideia de como o drama, de como, né, a diegese vai se desenvolver. Nós não temos nenhuma noção. E por não termos esta noção, nós temos que nos entregar à narrativa e tentar procurar fazer o quê? Equacionar estas equações que nos levam a entender a linha de ação do projeto de Deus e esses altos e baixos que são importantes para que Deus prepare José para estar numa posição muito elevada. E então, como o plano de Deus na vida de José era muito grande, ele precisava ser um homem testado. E o grande teste que ele passa na casa do Potifar, o teste de fidelidade, o teste de certeza, né, daquilo que quer e da missão
histórica que ele está desempenhando, ele está realizando, ou seja, Deus está realizando na sua vida, esta profunda convicção, né, que mostra que ele tem a lei de Deus, embora ele está num período, não é, antes da lei, mas a lei de Deus, a vontade de Deus está selada dentro do seu coração. Exatamente por isso, nós vamos perceber que José está sendo preparado para poder ser um grande instrumento nas mãos de Deus. E esse momento em que ele está na prisão é um momento muito importante, embora o texto seja um texto bem pequeno, um texto bem simples de certa forma, não é? Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que os projetos de Deus vão ser, muitas das vezes, levados a uma complexidade tal que nós tenhamos um senso até de abandono. Como Deus me promete isso, e acontece algo que mostra que eu estou indo numa direção totalmente diferente daquilo que Deus idealizou como sendo um projeto e me revelou de antemão. Tá? Então José vai ter as suas primeiras experiências dentro desta prisão, na sua interação com outros. É importante que José teve lá no início um sonho, e ele mesmo não interpretou esse sonho, o próprio pai entendeu e os irmãos entenderam, né, de que se tratavam aqueles sonhos que foram dados a José, aqueles 2 sonhos, e por sua vez esses sonhos de Deus causaram muitos problemas na vida de José, e ele está aí nessa situação por conta daqueles sonhos. Mas será que esses sonhos vieram exatamente para destruir a vida de José? Não. Deus havia revelado um projeto na vida desse moço. E ele, para cumprir esse projeto, é necessário que José passe por um longo período, ele passa por uma longa situação de testes, a fim de quando ele sai para executar o grande projeto, quando o projeto chega no seu clímax, para ele, numa nova e última etapa, ser um grande instrumento nas mãos de Deus, ele entra nesta fase totalmente preparado. A proposta de Deus, então, é preparar José. Ele precisa estar preparado. Deus permite a tragédia, né? Deus permite algo muito trágico na sua vida. Olha, quando nós vemos esse momento em que a mulher faz essa proposta, né, indecente aqui a José, nós vemos que ela apresenta o mesmo fato fictício, um factoide, né, por 2 perspectivas diferentes. Ela é muito hábil na sua forma de narrar o que supostamente aconteceu. Quando ela chama os homens, ela diz: vede, trouxe-nos, vou ler aqui na versão revista e corrigida, tá? Vede, trouxe-nos o varão, ou o homem hebreu, para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. Então, observa bem que ela está aqui pintando um quadro em que José entra no seu aposento, tá? Onde ela ali agora está, de repente na porta, chama todos os seus criados no corredor ali. Então diz que José invadiu o seu quarto, a sua privacidade, para estuprá-la, para fazer sexo com ela à força. Né? E quem iria imaginar numa hora dessa que a verdade era totalmente outra? Ela que queria estuprar José. A realidade era totalmente diferente. Totalmente diferente. Porém, ela inverte e ela projeta, ela programa tudo o que vai dizer para poder incriminar a José. E ela diz assim: e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, ou seja, ela está ali tentando simular o quadro de que José está abusando dela, e naquele momento em que ela está sendo abusada, ela então grita
né? Ela grita e chama por socorro e ela cria essa versão mentirosa diante dos servos que estão ali na casa. E aí então ela diz: e ele deixou a sua veste comigo, né? Deixou a sua veste comigo, e eu gritei com grande voz. Vejam bem o que esta mulher está dizendo. Ela está aqui tentando colocar José numa situação de total desgraça. Ela está colocando José numa situação de que ele não teria como sair fora, ele não teria como escapar. Por quê? Primeiramente, ela precisava ter um álibi. E esse álibi foi construído de modo que ela pudesse se resguardar. Ninguém saberia a verdade. Ninguém iria acreditar num escravo. Então ela faz essa primeira colocação diante dos escravos. E o versículo 16 diz: e ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à casa. O marido então estava fora e ela deixou as vestes ali junto dela para poder então contar a história que já estava contada, né? A casa de Potifar toda, todos os servos já estavam sabendo do acontecimento. Só faltava mesmo agora o Potifar vir lá do seu serviço, né? Do quartel lá do grande faraó, e chegar em casa e receber uma bomba dessa, uma notícia bomba, e que seria um dos dias mais tristes da sua vida. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme essas mesmas palavras, dizendo: veio a mim. Aí observa bem aqui que é importante o modo como ela diz, a expressão que ela utiliza aqui no versículo 17, né? A expressão que ela utiliza no versículo 17 é uma expressão muito ambígua, porque ela dá uma conotação de que José teve, ela deixa aberta a possibilidade imediata de que José, né, teve relações com ela, forçadas. Porque quando ela diz aqui, ela diz aqui, Vatedaber Elav, e ela contou para ele, Kadvarim, conforme essas palavras, Haele. Seguintes, essas palavras, né? Lemor, dizendo, aí diz, Ba Elai. Ou seja, aqui nós temos esta expressão que é utilizada, e veio a mim. A intenção aqui é de dar a ideia de intercurso sexual. Aí, então, a primeira frase que ela utiliza, né, é uma frase dizendo que José tinha tido relações com ela. E ela diz, né, Ba Elai Ha'eved. Observa bem, Ha'eved Ha'ivri, o servo, o escravo hebreu. Então, ou seja, o escravo hebreu, esse maníaco, veio para me estuprar, para me forçar. Isso já dá um impacto enorme, né, no Potifar, quando ele recebe esta informação. Né? E o interessante é que ela acusa e diz, você que trouxe esse indivíduo, Asher Haveita, aqui, Asher, ou melhor, Reveita, Asher Reveita Lano, ou seja, que tu nos trouxeste. Letzachek, né, que é zombar, escarnecer, né? Bi, escarnecer de mim. Então, ou seja, ela dá toda esta conotação de que José invadiu o seu quarto para ter relações com ela, e ela coloca aqui, deixa isso bem aberto, né, para o marido. Então, de repente, ele não precisa nem perguntar. A primeira expressão que ela utiliza, né, Ba Elai, né,
veio até mim, né? Então é uma expressão que já indica intercurso sexual dentro da linguagem hebraica, que nós já temos visto isso aí. Esse verbo ir, né, ouvir a alguém nesse sentido aqui, tem essa conotação sexual. E aí acontece de seu marido receber essas informações, né, e ela fica assim numa situação, né, que está se fazendo de vítima e vítima abusada por um maníaco sexual que o seu marido trouxe para dentro da casa dela. Trouxe um escravo que era um maníaco sexual, e esse maníaco forçou a sua mulher. E agora, o que acontece como reação do grande Potifar? Então diz: e aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Ou seja, nisso tudo, né, que ela já está pintando ali um quadro e José estuprando-a dentro do seu quarto, até que chegou um momento em que ela conseguiu gritar, né? Depois, obviamente, ela não dá todos os detalhes, né? Mas, pela primeira expressão, o Potifar já vai criar dentro da sua mente aquele quadro de que José abusou da sua mulher. E então ele, quando recebe esta informação de que ele, depois, quando ela grita, segundo ela, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Tá? Essas duas versões mostram que há uma arte aqui na narrativa, de modo a deixar claro que esta trama que acontece é uma narrativa, conforme nós estamos dizendo, fenomenológica. E essa narrativa fenomenológica é uma narrativa que nós percebemos que ela deixa praticamente Deus fora de tudo. Ela está simplesmente retratando os fatos como eles são. E como é que nós vamos entender que tudo isso que acontece com José está dentro de um programa de Deus, está dentro de um projeto de Deus? A mulher mente, conta uma história falsa, bem pensada, bem articulada, constrói testemunhas fictícias, né? Então o marido fica muito revoltado com isso que acontece. Ele fica muito revoltado e depois de toda essa situação, depois de Deus ter sido tão bondoso para com o Potifar, usando José para abençoar a sua casa, infelizmente acontece de ele ter, né, de lançar José na prisão. Obviamente, conforme nós dissemos na aula passada, ele poderia ter matado José. Mas o programa de Deus está se desenvolvendo e aí nós vemos esse grande caráter de José sendo revelado. Conforme nós dissemos na nossa aula passada, nós percebemos aqui que o José, né, temos aqui essa narrativa, quando José é lançado no cárcere, na prisão, né, e o texto diz que quando Potifar, o texto aqui no meu livro, Pastor, um ensaio sobre o ser e o fazer do Ministério Pastoral, eu digo o seguinte: quando Potifar chegou em casa e soube da história, conforme a versão de sua esposa, irou-se muito contra José e o lançou no cárcere onde estavam encerrados os presos do rei. E aí que entra o aspecto importante da história. O que acontece ali, a reação de Potifar, a investida da sua mulher, tudo está dentro do programa de Deus. Isso aí, meu amigo, é ou física quântica, é algo que está lá dentro de uma minúcia, né, de leis que tratam de aspectos muito ínfimos, né, na natureza, de elementos muito pequenos, e as equações são extremamente complexas, né? Essas equações da física quântica são realmente muito complexas. Ou então, nós temos aqui o outro lado, né? O outro lado, que é a teoria das supercordas e a teoria M,
né? A famosa teoria M, que estão aí trabalhando em espaços de 4 dimensões, de supercordas, 5 dimensões e até 10 dimensões, 11 dimensões. Realmente, as equações para descrever dar o arcabouço teórico para descrever, né, fazer o desenvolvimento da teoria, realmente é algo muito difícil. Né? Muito difícil. E aí, então, nós estamos aqui diante de teoria M. É muito complicado para você entender. Como é que Deus pode estar num negócio desse? Como é que Deus pode permitir? Se você está vendo isso como um filme, por exemplo, você fica naquela tensão. Ai, poxa, estava tão bom. Né? Porque, obviamente, no filme nós teríamos assim muito mais detalhes do que a narrativa nos dá, mostrando José no seu dia a dia, na casa do seu senhor, e o desenvolvimento de todas as suas atividades, ia mostrar toda a prosperidade do seu senhor. Né? Todos esses dados o narrador simplesmente relata em poucas frases, em poucas orações, né? Em cláusulas bem pequenas, para que nós tenhamos uma noção. Né? Mas, como eu disse, nós temos aqui um sanduíche que, quando acontece esta trama diabólica, esta mulher que está ali com esta mente maligna e constrói todo este, ela faz todo um programa para poder destruir José. O resultado de toda essa trama está simplesmente seguindo a equação que Deus desenhou para José, e ele estava sendo preparado por Deus para ser um grande instrumento nas suas mãos. Deus está ali através da provação da fé de José. Deus está confirmando, né? Confirmando que estava com ele. Por quê? Vamos aqui, depois dessa grande introdução, nós vamos aqui ao que eu disse no capítulo falando a respeito do José. Né? Então, eu aqui disse mais o seguinte: por certo, José não teve direito de defesa. Aliás, o que representaria a palavra de um escravo contra a de sua senhora? Não valeria nada. E essa senhora, para agravar mais a situação, tinha provas de que realmente José estivera no seu quarto e ali, com a capa nas mãos, ela praticamente construiu todo um cenário que iria incriminar José, e ele não teria direito de defesa. Qualquer argumento que José apresentasse em defesa própria cairia sobre seu próprio peso. Era impossível que um escravo tivesse maior honradez que sua senhora do ponto de vista natural. Porém, este era o caso, e só Deus sabia. Naquele momento ali, a gente percebe que a quem José vai recorrer? Quem vai dizer que ele é inocente? Só Deus sabia da inocência de José. E é aí que está a beleza de tudo. Ele é acusado falsamente, mas Deus sabia que ele era inocente. Ele não tinha culpa dessas acusações. Ele não se comportou conforme ela descreveu. Ele não foi, em hipótese alguma, para aquele lugar onde ela o forçou, o puxou para que ele deitasse com ela. Ele não foi para ali voluntariamente, mas foi puxado com força para lá, e ele consegue, lutando, sair fora daquela situação. Quem viu isso? Só Deus, que viu tudo isso. E é exatamente por isso, né, o Deus que vê tudo isso, quando o Potifar chega e ouve a notícia e lança José dentro de um cárcere, né, José estava, nesse episódio, alerta e vencera mais esta batalha. Mas há um ar de vitória nessa batalha que José enfrentou? Do ponto de vista fenomenológico,
Ele teve foi uma grande derrota. Ele teve uma grande derrota. Por quê? Porque ele sai da posição agora elevada de administrador do grande Potifar, que era comandante lá do exército e do faraó. Então ele servia um dos grandes homens lá, do grande faraó do Egito, o rei do Egito, e agora ele vai para uma cadeia por um crime, né? Conforme está ali, ele passa por um criminoso e vai para a cadeia por conta de um crime que cometeu, segundo, né, foi aventado ali diante do Potifar. Parece que isso aí não é vitória. Mas José saiu vitorioso, né, porque ele não pecou contra o seu Deus, não foi desleal ao seu Senhor, desobedeceu à sua senhora impudica, imoral, indecente, e agradou ao coração de Deus, porque só Deus sabia da fidelidade de José. E por saber da fidelidade de José, o mais importante de tudo isso é que quando ele vai para a prisão, quem faz questão de estar ao lado dele? Quem não podia faltar. Estava o Senhor Deus e ele era e estava com José. Então esse é o quadro, né? Esse é o quadro da lição que nós vamos estudar hoje. Esse é o quadro da lição que nós hoje vamos estudar. E é importante fazer todas essas observações, né, para que nós possamos ter a condição de entender o que Deus realiza. Nós temos que ter a condição de entender o que Deus realiza, que muitas das vezes ele vai agindo conforme um caminho que nós nem imaginamos. E ele, em vez de ser morto, diz aqui o texto, em vez de José ser morto, que o grande Potifar poderia matá-lo por conta do que ele fez, diz que aqui, e o dono, né, de José, o seu senhor ali, o dono de José, o lançou, o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encerrados. José vai, segundo uma trama maligna, né, ser lançado dentro da prisão, onde estavam encerrados, presos, os prisioneiros do rei. Ou seja, as pessoas que tiveram acesso à presença do rei e foram, por algum motivo, lançadas naquele lugar. E aí, então, a gente percebe o quê? Por que José é lançado exatamente nessa prisão, onde estão os servos do rei, e ele entra ali com o Deus Todo-Poderoso, que diz que ele se tornou abençoado ali dentro da prisão. Ele se tornou, e diz aqui, ali José ficou na prisão. Então ele foi, logo quando ele chega com todas aquelas acusações, imediatamente esse indivíduo é extremamente perigoso, é um preso periculoso, em alta periculosidade. Não é? Ele logo foi preso ali, inclusive o salmista, no Salmo 105, né, ele chega a dizer, no Salmo 105, chega a dizer, né, que os pés de José foram presos com grilhões e a quem eles puseram em ferros, né, porque esse é um indivíduo muito perigoso. Isso aí tem que colocá-lo dentro de prisão de segurança máxima. Porque o que ele fez, quando é narrada a sua deslealdade, né, e ele é um estuprador, é um maníaco sexual, então ele tem de ser um indivíduo que vai ficar dentro de confinado numa prisão de segurança máxima. Mas o que acontece quando ele chega lá, diz aqui o texto sagrado, o Senhor, porém, estava com José. Aí é que está. Ele tem o aval de Deus, que conhece a sua inocência e a sua fidelidade.
E ele está ali exatamente porque não cumpriu os desígnios da sua senhora. Se ele tivesse cumprido os desígnios da sua senhora, provavelmente ela não o teria colocado naquele lugar, porque eles passariam ali a ter um caso, né, um caso escondido, que possivelmente, conforme nós vimos na aula passada, nesse regime escravista, né, esse regime escravagista, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ajude-nos, Aurélio. Ajude-nos, Aurélio. Escravista ou escravagistas? Vamos ver aqui. Vamos lá. Escravismo. Sistema dos escravistas. Né? O que é um escravista? Respeitante a escravos. Então está certo. Agora tem escravagista? Não, acho que não. Escravagista. Tem. Escravagista significa o quê? Escravocrata. Ou seja, em que há escravidão, partidário da escravatura. É o mesmo que escravista. Então, tanto escravagista como escravista, né, é aquele indica a mesma coisa, aquele que possui escravos, onde tem um regime de escravos. Não estou errado em nenhuma das duas colocações, viu? Muito obrigado aí pela ajuda, Aurélio. Foi muito bom. Sendo assim, nós vamos analisar aqui o texto de hoje, tá? Que é o capítulo de número 40, que na colocação aqui da estrutura do livro fecha exatamente na classificação do Bruce K. Waltke. Nós temos aqui que é a cena 2, José na prisão como intérprete de sonhos. Bem, que ele já tinha recebido sonhos, nós já sabemos. Agora, ele vai interpretar sonhos? É o que nós vamos ver na lição de hoje. Então, vamos lá, seguindo o nosso roteiro aqui, da lição de número 15. A primeira pergunta é a seguinte: quais as funções que exerciam os dois homens que foram presos no cárcere onde estava José? O que eles tinham feito contra o faraó, rei do Egito? Só fechando aqui o texto, esse texto aqui nesses últimos versículos, né, e é muito importante, né, diz aqui que o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, tá? Deus foi bondoso com José. Aqui nós temos Deus utilizou de Hesed, né? Graça, de misericórdia, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ou seja, o próprio Deus, né, fez com que ele encontrasse graça aos olhos do carcereiro. Né? Esse é o chefe, né, que é o Sar Beit, aí tem aqui Beit Hassohar, né, que é o chefe da casa de confinamento. Então, o Senhor fez com que ele achasse favor. E este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele entra ali, conforme nós vimos, passa a ser o gerente ali, o coordenador, o superintendente no cárcere. E José fazia tudo que se devia fazer ali. Ou seja, todas as atividades, todas elas ficaram na responsabilidade de José. E o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. E aí, fechando a moldura que nós falamos, né, abre a moldura, o Senhor estava com José. E então, por que acontece tudo isso? Porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não é Salmo 1? E tudo quanto fizer, Deus o fará prosperar. Daí você entende melhor aquele Yatzliar, que é utilizado no versículo 3 do Salmo 1. Kol asher ya'aseh Yatzliar.
Entra um ifil ali, né, um causativo, no Salmo 1, que parece até totalmente destoante dos tempos verbais que são utilizados dentro de todo o Salmo. E ali a gente entende que não é simplesmente prosperará, mas Deus faz com que ele prospere. E aqui nós temos exatamente isso. Não é? Quando diz aqui, ó, va asher hu osé. Então, e tudo quanto ele estava fazendo, aqui nós temos um particípio, um verbo particípio cal, masculino, singular absoluto, Yavé Adonai Matzliar. Então, aqui nós temos uma pista para entender aquela expressão Kol Asher Yaseh Yatzliar. Ele prosperará. Agora aqui nós vemos que o agente que faz prosperar está explícito. E lá no Salmo 1 está simplesmente implícito. Então aqui nós temos que ver aqui, ó, e diz aqui, ó, Va asher hu osé, inclusive o hu aqui também é um pronome utilizado para na forma de ênfase, né, uma estrutura enfática. Porque geralmente o verbo não vem precedido do pronome, do caso reto. Mas aqui nesse caso específico, nós vemos que o pronome aqui é tudo que ele estava fazendo, tá? Adonai Matzliar, Deus o fazia prosperar. E aí nós temos o sujeito da prosperidade. Não é a prosperidade não está no José, está no Deus que prospera ao José. Então aí você agora entende melhor o Salmo 1, que diz que tudo quanto ele fizer, prosperará. Então aquele Yatzliah ele prosperará, ou ele fará prosperar. E o agente da prosperidade ali está oculto, enquanto aqui está explícito, lá está implícito. Como nós já estudamos isso aqui, nesse capítulo específico, essa expressão, ela colocada num paralelo, nós vamos ver que a estrutura sintática, o sujeito ali da bênção, da prosperidade, está elíptico. Há uma elipse ali e a Vé não aparece ali, mas está implícito e nós entendemos pela estrutura mais ampla que está aqui no capítulo 39, versículo 23. Tá? Então esse Matzliah, Yavé Matzliah, é que quem faz prosperar é aquele que está com José. E ali no capítulo 1, isso é tremendo, né? É tremendo quando você vê esses aspectos que não são muito evidentes. Para quem não conhece o texto hebraico original, certos aspectos da lição eles ficam totalmente sem serem tocados. Por quê? Porque há aspectos aqui que são colocados e esses aspectos precisam ser vistos a partir da língua original. Então, nós já ganhamos, né, no nosso estudo de hoje, que quem é o agente que faz José prosperar é o Senhor que estava com José. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa retomada e apresentar mais uma vez esses aspectos, porque eles são importantes para nós. Daí, vemos que o texto se abre, nós vamos ver aqui a pergunta de número 1. A pergunta de número 1 é: quais as funções que exerciam os dois homens que foram presos no cárcere onde estava José? O que eles tinham feito contra o faraó, rei do Egito? Os versículos 1 a 3. Vamos lá. O Logos Bible Software. Então, quando nós vemos a narrativa que José entra para a prisão e o Senhor entra com ele, e ele já é ali o senhor dos escravos, ele é o responsável, né? Ele é o responsável pela ali pela casa do confinamento, né? Beit HaSohar, ele é o responsável pelo cárcere, pelo lugar onde ficam os presos. Quando nós vemos isso aqui, né, então passam-se alguns tempos, alguns dias, e José está ali dentro da prisão,
E aí são colocados alguns prisioneiros do rei naquele lugar. Né? E diz aqui o texto, passadas todas estas coisas, e depois de todas essas coisas, vai ri ahar hadevarim haele. Então, passadas estas coisas, né? E aconteceu que depois destas coisas aqui que aconteceram, rotiu, aqui o termo usado, né, é rotiu. Rotiu quer dizer eles pecaram. Literalmente, vem do ratá. Nós temos aqui o lema, se a gente colocar o Hebrew lema aqui, e eu vou até colocar o Hebrew lema, e vou colocar aqui o Hebrew lema transliterado para vocês. Nós temos aqui o ratá, que é exatamente het, tet e aleph, que é a estrutura de pecar, né, ou cometer pecado, ou fazer alguma coisa errada, né, mas literalmente nós vamos ter que aqui nós temos, vou tirar o Hebrew lema para não ficar muito grande aqui, e você vai pegar uma versão literal, mais literal, como uma revista e corrigida. Você vai ver que ele vai traduzir o verbo literalmente. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Tá? Então, Egito, é importante aqui a repetição rei do Egito. Tá? Rei do Egito. Então, esses indivíduos são pessoas importantes dentro da corte, do palácio do grande rei do Egito, que é o Faraó. Tá? Então, esses homens pecaram, eles erraram, cometeram algum crime, alguma coisa saiu errada, eles fizeram erradas, e esses homens eram de muita responsabilidade. Né? Eles são aqui chamados, né, são o copeiro, né, ou aquele que carrega o copo, né, ele é o masqué, né, o masqué é aquele que carrega o copo, né, o cos, né, do rei, o copo, o cálice, né, do rei, e ele tem a função importante de provar o vinho antes de servir ao rei. Ele tem esta função, ele tem esta finalidade. A gente pode ver isso aqui. Nós podemos ver isso aqui. Deixa eu colocar esse aqui. Vou colocar aqui embaixo, só para você ter uma ideia. Eu vou aqui chamar o livro do Neemias. No capítulo 1 de Neemias, versículo 11, vou colocar aqui para nós termos uma noção. Neemias, o capítulo 1, versículo 11, está aqui. Né? Esse versículo 11 e o versículo 1, tá? Diz aqui, olha: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Tá? Diz-nos aqui: Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Tá? Então, qual é a função do copeiro do rei? No mês, capítulo 2, versículo 1, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, tá? Eu o peguei, então ele pega o vinho, ele prova, tá? E o oferece ao rei. Então aqui nós percebemos que tanto o copeiro como o padeiro são pessoas que vão lidar com a alimentação do rei. Então, e a função aqui do copeiro, ele tinha como objetivo certificar-se de que o vinho que o faraó iria tomar
não somente era um vinho de qualidade, como também porque tinha que ser preparado de um modo bem correto, ele trabalhava só com essa função, mas também ele tinha que ter segurança ao beber. Daí, para ter segurança ao beber, primeiro o copeiro bebia o cálice, tomava o vinho, tá? E em tomando o vinho, aí então é que ele servia ao faraó aquele vinho. Tá? Porque se acontecesse de algum tempo ele tomar um vinho que estivesse envenenado, ele morreria e então o faraó não teria, não cairia, né, numa emboscada, numa cilada ou numa trama em que ele fosse morto, né? E por isso ele tinha era uma função de muita segurança, ele era um copeiro-mor, ele era então um mordomo, o copeiro-chefe ali. E o padeiro-chefe era aquele que trabalhava, né, fazendo todas as iguarias do rei, todos os quitutes, todas as coisas gostosas, toda a comida era na responsabilidade desse indivíduo. Por conseguinte, eram funções muito importantes. E eles fizeram alguma coisa errada e acabaram parando na prisão. Indignou-se Faraó. Aqui você observa que há uma retomada de rei do Egito por Faraó. Tá? Indignou-se muito Faraó contra os seus dois eunucos, contra o copeiro-mor e contra o padeiro-mor. Tá? Então, você vai perceber aqui, esse versículo 2, né, esse versículo 2 vai exatamente dizer, né, dizer quem são aqui esses dois indivíduos. Então, eles não são meramente, né, eles não são meramente o copeiro e o padeiro, né? Eles são o sar, né? Eles são aqui o sar, que o sar eles são o chefe, né? O chefe dos copeiros é o copeiro maior, é aquele que vai servir diretamente, vai entrar na presença do rei. E o padeiro, que tinha essa responsabilidade, ele era o chefe ali, também ele era o sar, né? Era o sar haofim. Tá? Então ele era o sar haofim, era o chefe dos padeiros ali. Um era o sar hamashkim, né, que é o chefe dos copeiros, e o outro era o sar, está aqui no texto, era o sar haofim, que ele era o chefe dos padeiros. Então eles eram as pessoas de muita importância e eles exerciam funções muito importantes, e o copeiro ele tinha esta função de certificar-se da qualidade do vinho, como também da segurança, se o vinho não estava envenenado, e, por conseguinte, era uma função de muita importância. E já que esses homens serviam à presença do rei, é aí que está o caminho que Deus está traçando. Esses dois indivíduos que serviam diretamente ao rei cometem erros, fazem algumas coisas erradas e vão cair exatamente no lugar onde o Potifar colocou José. A equação começa a se encaixar. O faraó envia para aquele lugar os prisioneiros, o copeiro-mor e o padeiro-mor, que estão dentro do programa de Deus para levá-lo ao lugar onde Deus queria que ele fosse e ele estivesse. Gente, olha a equação, olha como Deus trabalha. Né? Olha como Deus trabalha, olha como Deus age. É muito maravilhoso. E diz aqui o texto que quando esses dois indivíduos, né, esses dois oficiais aqui, né, quando esses dois oficiais aqui, né, que são os dois oficiais, né, o Shnei está aqui, ó, né, Paro al Shnei Sarisav, que é os dois oficiais dele, tá? Então, esses dois indivíduos são colocados no lugar certo, na época certa, para cumprir uma missão certa.
Tá? O que eles fazem de errado, o faraó fica indignado e lança os dois lá. Depois de fazer toda a averiguação, o faraó descobre quem é o culpado. Tá? Quem dos dois ali, quem é o culpado. O interessante é que estamos ali, aqui nós vemos o quadro, a narrativa é muito linda, gente. A narrativa é muito linda. Quando o Senhor faz isso, é porque o Senhor está trabalhando na história e conduzindo a história de um modo que nós que estamos vivendo passo a passo, na perspectiva fenomenológica apenas, né, nós até perdemos assim a noção. Será que isso vai chegar aonde Deus quer? Ficamos assim, perdidos. Será que isso vai chegar aonde Deus quer? Aqui nós vemos que sai dessa narrativa teológica, tá? E começa aqui, né? Logo em seguida que fecha a moldura lá no capítulo 39, a narrativa aqui volta a ser fenomenológica. São acontecimentos. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, tá? Na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Tá? E então, esse capitão da guarda é um indivíduo que serve ali sob aquele Potifar. Tá? Então, você vê aí que José ele está como mordomo do Potifar. Agora ele é lançado lá no buraco, né? Na prisão. Só que, por ser uma pessoa excepcional, em que o capitão aqui, né, o guarda, né, o capitão da guarda na casa do cárcere, né, que deviam ser prisões tipo prisões domiciliares, não vem a ser masmorra aqui, né, mas são tipo prisões domiciliares, e José então passa a ser o responsável por esses indivíduos que são colocados ali, e eles ficam sob a responsabilidade, sob a guarda de José. Diz aqui, entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Então, acontece de eles pararem exatamente naquele lugar. Aí vamos então à próxima pergunta de número 2, que é a seguinte: qual a função que o capitão da guarda deu a José na prisão? O que o copeiro e o padeiro tiveram em uma mesma noite e o que acharam que não haveria? Então, os versículos 5, né, vamos aqui até o versículo 5 e o 8, depois a gente vai direto ao 6 ao 8, que são as perguntas que são feitas aqui para intercalar. O 5 e o 8 dizem assim. Vejamos aqui a resposta. Vamos aqui saber qual a função que o capitão da guarda deu a José e o que o copeiro e o padeiro tiveram na mesma noite e o que achavam que não haveria. Vamos lá. E diz aqui, e o capitão da guarda pô-los a cargo de José. Então eles ficaram na responsabilidade de José para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Então nós não temos aqui a estimativa correta de quanto tempo eles ficaram na prisão. Entretanto, diz aqui o texto que eles ficaram muitos dias na prisão. Tá? E ambos sonharam um sonho. Aqui a revista aí corrigida vai traduzir de um modo literal, né, esse versículo de número 5. E ambos sonharam um sonho. Né? Isso aqui é muito interessante porque o texto hebraico, né, os judeus, aqui os hebreus, né, no caso aqui, eles usam o hebraico, é interessante que ele usa aqui sonhar um sonho. Né? Então é muito importante. Ele está aqui, Vayahalmu, né? Vayahalmu, aqui. E eles sonharam halom, sonharam um sonho. Vayahalmu halom, eles sonharam um sonho. Então é importante que nós observamos esse detalhe linguístico aqui, que a versão, a nova versão atualizada, né, vai simplesmente dizer, e os dois sonharam. Né? Ou, de repente, a versão, vamos ver aqui, deixa eu puxar a outra versão para cá. Oi, está aqui atrás.
Vamos ver se ela está aqui. É muita coisa. Do lado de cá. Aqui. Versículo 5. Você vai ver que a linguagem utilizada, já vai ser diferente. Diz: depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei que estavam na prisão sonharam, ou tiveram um sonho. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, cada sonho tinha sua própria interpretação. Então aqui, nos versículos de número 5, cada um, e os dois sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então nós observamos aqui que eles têm um sonho, e o que nós percebemos ao longo da narrativa no capítulo de número 40? Que estes sonhos são sonhos que vêm de Deus, revelando a eles o seu destino. Então cada um deles tem um sonho, e esses sonhos revelam os seus destinos respectivos. Nem todo sonho tem uma significação. Mas existem sonhos que a gente vê nas Escrituras que são dados por Deus e com o objetivo de nos revelar alguma coisa. E nesse caso específico, estes sonhos aqui são sonhos de Deus dados a esses dois indivíduos depois que eles estão ali há um bom tempo na prisão, já amigos de José, no dia a dia, com aquela condição ali de amizade, e eles têm este sonho. Tá? Cada um deles tem esse sonho. E aqui no versículo de número 8, vamos aqui logo na sequência e vamos pegar a próxima pergunta junta, que aí a gente vai do 5 até o 8. Aí fica melhor. A próxima pergunta é assim: o que José pela manhã viu diferente no copeiro e no padeiro? Que pergunta ele lhes fez? E de quem José disse a eles que são as interpretações? Então vamos direto aqui do versículo 5 até o versículo 8, que aí nós ficamos com as duas perguntas numa só. Fica muito mais fácil aqui. Tá? E diz-nos aqui então: quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor. Tá? Então, por que vocês estão com a cara triste hoje? Ou seja, por que vocês estão com semblante triste, usando aqui a linguagem da NVI e a linguagem da revista E atualizada, vai dizer assim: viu que estavam turbados, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, tipo prisão domiciliar, e diz: por que tendes hoje triste o semblante? Então, aqui, por que vocês estão com a cara triste hoje? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. Tivemos um sonho e não há quem o interprete. Isto era muito comum no Egito. Existiam aquelas pessoas que se colocavam como sendo os intérpretes de sonhos, então eles eram tidos em alta estima. Eram os magos, os astrólogos, então eles eram tidos em alta estima. Eram homens que conheciam essas dimensões aí do subconsciente e sabiam exatamente a simbologia que o sonho apresentava. Tá? E aí eles decodificavam a simbologia dos sonhos, porque quase sempre os sonhos vêm nessa veste semiótica, simbólica, e por isso, então,
É importante saber decodificar esta semiótica, esses símbolos que são utilizados, e quando a mensagem é transmitida de forma simbólica, significa que há uma necessidade de decodificar os símbolos, para saber para onde apontam os significantes que são apresentados no sonho, eles apontam para que significado. Então aí vamos usar aí SOCIR, né? Significante e significado. Então, exatamente esses sonhos desses dois indivíduos os deixa totalmente preocupados e tristes, porque eles queriam saber qual é o sentido desses sonhos. E exatamente esses sonhos, esses dois oficiais ali do grande faraó tiveram, do rei do Egito, esses dois indivíduos tiveram sonhos que foram dados por Deus com o objetivo de mostrar a eles o que seria da vida deles dentro de alguns dias. Então, diz aqui o texto, voltemos aqui a nossa versão. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Isso aqui é muito importante. Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então, observa bem que José ali, ele não se apresenta, pode contar o sonho que eu vou interpretar. Ele simplesmente faz uma indagação. Ele diz: porventura, por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José ainda não tinha tido a experiência de interpretar sonhos. E agora ele ia ver desabrochar na sua vida este dom maravilhoso que Deus estava dando para que ele cumprisse a missão que tinha que cumprir. Tudo se encaixando dentro desse universo aí, né? E o Senhor desenha um quadro, o Senhor faz esses indivíduos chegarem na prisão, o Senhor dá sonhos a eles, o Senhor eleva José, o Senhor coloca José como responsável desses indivíduos, e esses indivíduos, por sua vez, servem ao grande faraó. Tá? Então, o caminho de Deus é um caminho maravilhoso. Nós estamos vendo aqui que o Senhor está fazendo com que esses indivíduos exerçam um papel muito importante no projeto que ele desenhou para José. Então, é fundamental que nós compreendamos, o modo como Deus trabalha. É fácil? Não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer algo que é estonteante. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Vejam só, se no momento daquele ali é para ter alegria. Mas a presença do Senhor na vida de José, com certeza não o deixava triste, macambúzio e sorumbático, usando as expressões do Machado de Assis, não é? Ele não estava ali macambúzio e sorumbático, não, ele estava bem com Deus, numa boa relação com Deus, o Senhor estava com ele, o Senhor visitava o seu coração, o Senhor alegrava a sua vida. Então, mesmo na prisão, ele estava sentindo o matzliach de Yahvé, o prosperar de Yahvé. As coisas que ele fazia davam certo. Então, como eles estavam tristes por não saber quem poderia interpretar, então José falou: peraí, não são de Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha que coisa maravilhosa. E o apóstolo Paulo disse: olha, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui já é Tiago capítulo 2, versículo 4. 1, versículos 2 a 4. Então nós vemos o modo como o Senhor faz,
o modo como o Senhor faz, a maneira como o Senhor realiza, né? Eu falei Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, mas é Tiago, né? A epístola de Tiago. Tiago é que fala isso. Então, muitas das vezes, o que acontece? O que acontece é que, mesmo no momento em que Deus age com o objetivo de usar instrumentos humanos para poder concretizar os seus projetos, nós não podemos ficar dependentes desses instrumentos humanos. Nós temos que ter uma confiança absoluta em Deus. Porque Deus sabe o momento certo, a hora certa de realizar o seu projeto. Mas isso muitas das vezes nos causa uma certa inquietação. Se a gente puder ter um atalho para poder cortar caminho, para nós é muito melhor, é muito mais fácil e é muito mais gostoso quando assim acontece. Nós temos essa condição de o Senhor, de repente, mostra para nós assim, olha, isso pode dar certo e vai ter um atalho e eu vou eliminar várias etapas aí daquilo que para mim está sendo uma tortura, está sendo um tormento. Então, ele coloca esta proposta diante desses dois homens e ele diz, contem-me o sonho que tiveram. Aí vamos logo à próxima pergunta, a pergunta de número 5. Né? A pergunta de número 5. Ou melhor, a pergunta 4. A pergunta de número 4 diz, conforme o copeiro Mor de Faraó contou o sonho a José, o que ele viu diante de si, e o que ele viu brotar, e o que ele fez e deu na mão de Faraó. Os versículos 9 ao 11 vão nos relatar o que aconteceu. Daí então eles vão contar o sonho para José. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores. E os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó. E o entreguei a Faraó. Quando ele conta este sonho para José, aqui nós temos o significante. Tá? Temos a videira diante dele, a videira com 3 ramos, tá? Com 3 ramos, tá? E ao brotar a videira havia flores, então esses 3 ramos começam a dar as flores, e logo em seguida essas flores se transformam, né? Os seus cachos produziam uvas, e essas uvas chegaram de repente, elas se transformaram em uvas maduras. E aí ele pega o copo do Faraó, ele estava acostumado com o copo do Faraó, então esse significado aí, né, está vinculado à relação dele com o grande Faraó. Mas o que será? O que representam esses 3 ramos? O que representa essa videira? O que representa esses 3 ramos? O que representam essas ações que são aqui pintadas? Esse quadro que é pintado assim para ele de repente? Né? O que isso tudo representa? O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, então ele pega daqueles 3 ramos ali, as uvas que estão ali, ele pegou as uvas e as espremi no copo do Faraó. Tá? E os entreguei a Faraó. Quando ele acaba de contar aquele sonho para José, na hora o Senhor visita a José com uma clarividência extraordinária e ele entende todos os detalhes desses significantes e mostra para que significados eles projetam. Então ele faz uma análise semiótica impressionante. Ele faz uma análise semiótica precisa. E é isso que Deus faz. E esse moço, então, agora está tendo uma experiência nova. Isso nunca aconteceu com José. E ele sente aquela presença de Deus, obviamente, e ele diz, esta é a interpretação do sonho. Deus deu na hora ali para ele. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias,
Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Este indivíduo que está ali na prisão, isso é que é Deus, né, que fala e a sua palavra se cumpre. Então, isso poderia, obviamente, isso iria fazer com que José tivesse convicção do que aquilo que Deus mostrou para ele lá atrás, na sua juventude, né, na sua adolescência, aqueles 2 sonhos, eles iriam se cumprir. E José não sabia que o caminho para o cumprimento desses sonhos estava exatamente no sonho que o copeiro tinha. Ou melhor, no sonho que o copeiro teve. Tá? Ele não tinha nem ideia disso. E quando, observa bem, quando ele interpreta o sonho e diz que ele vai retornar, né, para diante do grande faraó, gente, para pensar aqui na grande chance que ele tem de sair da cadeia. Parem para imaginar a chance que ele tem de sair da cadeia. Então, a pergunta 5 diz: o que José disse que significavam os 3 sarmentos visto pelo copeiro no seu sonho? Esses 3 sarmentos, esses 3 galhos ali, né, eles indicavam 3 dias. Né, indicavam 3 dias. E o que José pediu que ele fizesse quando o seu sonho se cumprisse? Aí, versículos 12 ao versículo de número 15. Vejam bem o que ocorre aqui. E então ele diz: olha, porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. A palavra masmorra aqui, né? A palavra masmorra aqui é uma palavra assim bem pesada, que a gente pega aqui vamos ver aqui. Aqui a versão utiliza calabouço. Vamos ver aqui que palavra que o Antigo Testamento interlinear, nesse versículo de número 15, qual é a palavra que o Dr. Edson de Faria Francisco utiliza aqui? Vamos lá, vamos ver. Ok, vamos nós aqui, navegando, 23, 40. Vamos aqui ao versículo de número 15. Vamos aqui. Versículo de número 15. Né? Ele usa aqui aquela babor. A palavra aqui é bor. É nesse fosso. Né? Então é uma forma assim, né? É uma forma assim de indicar, né? Indicar que o lugar onde ele está não é um lugar nada agradável. Ali não é lugar de se viver. Né? Então, masmorra, fosso, buraco, né? São palavras que podem ser usadas aqui. Né? Então, é importante aqui nós observarmos esse detalhe. Mas voltemos lá. Inclusive, aqui o Bruce Waltke, veio o Waltke aqui, no versículo 15, né? O versículo 15 aqui, ele vai observar, tá? Olha como é que você, conhecendo o hebraico, é importante que você vai ver. Peraí, vamos ver aqui essa tradução aqui. O que ocorre? Ele diz o seguinte, no que diz respeito à palavra bor, ele diz aqui, o hebraico aqui é traduzido cisterna no capítulo de número 37, versículo 24. E, tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água.
Então aqui a palavra utilizada ali também é bor. Tá? Então é uma cisterna, é um buraco. A identificação aqui hiperbólica deste lugar de reclusão, como sendo uma masmorra, estabelece um elo de ligação com a primeira prisão de José. Então, quando ele utiliza esta palavra aqui, masmorra, ela foi colocada inclusive aqui entre parênteses, porque ele está praticamente numa prisão domiciliar, ele não está num buraco. Né? Mais do que diz respeito aonde ele estava vivendo, e de repente ele vai para esse lugar ali, é, na realidade, tipo uma masmorra. Então, a palavra é utilizada aqui, né, nesse sentido, para estabelecer uma ligação entre a primeira prisão que ele teve quando os seus irmãos tiraram a sua túnica colorida e o colocaram dentro daquela cisterna, né, daquele lugar onde ele teve que ficar ali naquele buraco e depois eles tiraram. Mas não era a mesma coisa, então aí essa palavra ela tem aqui dois sentidos. Ela, naquele contexto específico, era uma cisterna, mas aí onde ele está é um ambiente totalmente amplo, é praticamente uma casa, e ele ali tem toda uma circulação, é um lugar que estão os presos do rei, então é um lugar que não tem essa conotação. Porém, para fazer esse vínculo, estabelecer esta ligação com aquela primeira prisão, ele utiliza a mesma palavra. Isso aí foi só, eu estou só pontuando aqui para que você tenha uma ideia clara do que está se passando. Mas o interessante aqui é que no versículo 14, José pede para que o copeiro, depois de ser reintegrado no seu cargo, depois de ser reabilitado e voltar a servir o grande faraó, que ele se lembre de José, tá? Quando tudo correr bem com ele. E diz, olha, peço que você seja bondoso para comigo, viu como é que Deus está sendo bondoso para com você, e você daqui a pouco vai voltar para o seu lugar, e você imagina, daqui a 3 dias vai acontecer isso. Deus revelou a você, mas Deus me colocou aqui para interpretar esse sonho e você ter essa convicção, essa certeza de que isso vai acontecer. Então, quando você chegar lá, retribua, tá? Corte aí um caminho para que eu possa sair desse lugar, porque eu não mereço estar nesse lugar, porque eu não fiz nada, absolutamente nada de errado para poder estar aqui. Me tire desta prisão. Fale a meu respeito ao faraó, conte para ele, olha, eu estava lá na prisão e aconteceu que um homem, eu estou aqui hoje, estou até, ele vai falar assim, eu estou até arrepiado aqui, olha, né? Um homem que está lá na prisão, ele disse, eu tive um sonho e esse indivíduo declarou exatamente o que está acontecendo hoje aqui. Ele tem alguma coisa de Deus nele, inclusive o próprio chefe da guarda, pode chamar o seu chefe da guarda aí do cárcere, deixou a superintendência de todo o cárcere, de toda a prisão, porque ele é uma pessoa especial, ele tem dons especiais e ele interpretou fielmente, disse que de Deus eram as interpretações, e então Deus naquele momento iluminou a mente dele e ele interpretou com precisão o que está acontecendo hoje. Esse homem só pode ser uma pessoa justa, tire-o de lá, por favor, grande faraó. Essa era a expectativa de José. Então ele passou a confiar que isso iria acontecer. E nessa expectativa, né, de que boas coisas vão acontecer, aí vem o padeiro e conta também o sonho dele. Mas vamos lá, né, a pergunta. Vamos lá, a pergunta seguinte. Estamos terminando o nosso estudo bíblico. É muito bom estudar a palavra de Deus. É muito gostoso estudar a palavra de Deus. Pelo menos eu amo estudar a Bíblia. Não perco, graças a Deus, não perco esse fascínio por este livro maravilhoso. A pergunta 6 diz, o que o padeiro mor viu em seu sonho, o qual ele contou a José, o que havia em um dos cestos e o que as aves faziam neste cesto mais alto. Então, o sonho, os versículos 16 e 17, logo em seguida, o padeiro se animou, né? O padeiro se animou. Aí diz, e vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei.
E diz: E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. Aí, né, ele viu que a interpretação favorável para o copeiro, opa, deve ter coisa boa para mim também. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. Então, todos os quitutes do Faraó estavam dentro desta cesta. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Aí estão os significantes, colocados diante de José. E na hora, então, o dom de interpretação é ativado. E aí Deus dá logo a interpretação. E então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Observa bem que o sonho deles são sonhos que têm uma certa similaridade. No sonho do copeiro, nós temos aqui os 3 ramos, os 3 ramos, indicando também 3 dias. E aqui nós vemos que a interpretação é que os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Então, é interessante que na época ali dos faraós, o que acontecia era que antes de a pessoa ser pendurada num poste, assim, em praça pública, num lugar público, ela era decapitada e depois então ela era suspensa e colocada. Como que ficasse assim um aviso: não traiam o faraó, não errem contra o faraó, porque senão esse será o seu destino. Isso caía um pavor, um terror diante de todos aqueles que viam esse quadro. Ainda mais quando eles viam depois as aves vindo ali, comendo, aquele cadáver que está ali decapitado, era algo terrível. Então, ele simplesmente diz isso e não tem mais nenhum comentário. Observa que José não tem mais nenhum comentário. De repente, José vai fazer o quê? Ele vai ficar bastante triste, porque sabe que daqui a pouco aquele indivíduo que está ali na prisão, antes ele ficasse na prisão para sempre, uma prisão perpétua, mas ele daí a 3 dias estaria morto. E esta colocação, o Sarna, ele explica algo muito interessante aqui no comentário do Bruce K. Waltke. Ele diz: o padeiro não tem força nem a presença de espírito para espantá-los. Um detalhe ominoso. Um detalhe ominoso. Pastor, o que é ominoso? Ominoso, você quer saber o que é ominoso? É você abrir o Aurélio e perguntar, que esse Aurélio sabe de tudo. Então, aqui, ominoso. Pronto, é só perguntar o que é. É agorento, nefasto, funesto, detestável, execrável. Então, é exatamente isso que significa ominoso, viu? Você sabia? Aprendendo coisa nova aí. E aí, então, diz aqui o Sarna que é um detalhe que ele não faz absolutamente nada. Não faz absolutamente nada. Veja só aqui o conteúdo do texto. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. As aves vão comendo e ele não tem condição de fazer nada, de espantar as aves, Não, ele fica ali e as aves vão comendo, mostrando que ele fica numa situação de estática. Ele não tem espírito para reagir. É um detalhe que o Sarna aponta aqui de modo magistral. Tá? Magistral. E aí, com base nisso que acontece, ele faz simplesmente recebe esta interpretação e sabe que daqui a 3 dias, se a visão foi bem interpretada, se o sonho foi bem interpretado, ele estará morto. Tá? Então vamos aqui à próxima pergunta. Estamos chegando ao término do nosso estudo bíblico. Qual a interpretação que José deu
qual a interpretação que José deu ao sonho do padeiro e o que Faraó iria fazer a ele, quantos dias faltavam e onde ele seria posto e qual seria o seu fim. Nós já lemos, já vimos que os 3 sextos são 3 dias, e dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, vai decapitá-lo e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Então, esse seria o fim daquele indivíduo. O interessante também aqui, nesta colocação, deixe-me ver, versículo 19, o versículo 19, ele vai usar aqui a expressão Vayissá et Rosh. Ele Vayissá et Rosh, vai levantar a cabeça. Então essa é a expressão, que tem um significado aqui de decapitar. Vejam bem aqui, que quando ele no versículo 13 aqui, você vai ver que a mesma expressão é utilizada aqui, né? Aqui, ó. Be'od Sheloshet Yamim, acontecerá dentro de 3 dias. Aqui, ó. Yissá Faraó, né? E levantará Faraó, né? Et Roshecha, a tua cabeça, né? Aqui, a mesma expressão é utilizada com 2 sentidos diferentes. Nesse caso aqui, levantar a cabeça é no sentido de, novamente, ele que estava lá embaixo no cárcere, e agora então ele vai ser colocado, readmitido, reabilitado para o seu lugar, né? Vai ser reintegrado ao seu cargo, vai ser reabilitado. Então, é levantar a cabeça. E lá embaixo, no versículo 19, a mesma expressão é utilizada com o sentido de levantar a cabeça, mas no sentido de decapitá-lo, né? Be'od Sheloshet Yamim, tá vendo aqui, ó? Yissá Faraó et Roshecha. Não, Roshecha. É Roshecha. Versículo 15. Ok, versículo, vamos dar aqui em cima. Ok. Versículo 13, tá? Versículo 13. Está aqui, ó. Né? Yissá, mesma coisa. Be'od Sheloshet Yamim, Yissá Faraó et Roshecha. E aqui embaixo, versículo 19. Versículo 19. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a tua cabeça. Mesma coisa aqui. Yissá Faraó et Roshecha. Aqui já utiliza Roshecha, né? Que aqui vem um substantivo sufixado com o pronome masculino de segunda pessoa. E então, porque vem uma sequência aqui, Roshecha, né? Mealecha, né? De sobre você, tá? Ou seja, vai, né, desvetalar, né? E vai pendurá-lo, né? Vai pendurá-lo numa árvore. Então, essas 2 expressões, elas têm significados aqui, embora elas sejam praticamente idênticas no hebraico, mas elas têm significados diversos. Ali é para reabilitar, reintegrar ao cargo, no primeiro sentido, do copeiro-mor. E aqui no sentido do padeiro é que ele vai ter a cabeça cortada, né? Cortada.
Então, há aqui um desejo que é expresso o, quando o copeiro voltasse para o seu lugar, que ele fosse bondoso para com o faraó e intercedesse para que José saísse daquele lugar. Se isso acontecesse, dentro do projeto de Deus, isso seria um grande atalho para ele sair dessa condição. Mas, como nós que já conhecemos a história, sabemos muito bem que não era este o programa e o projeto de Deus. Então, isso é fundamental para que nós possamos ver que a curva não vai, jogar direto agora, vai uma reta direto ao palácio do grande rei do Egito. Não, ainda não chegou o tempo de Deus. Então, veja bem como que acontece de Deus dar esses sonhos, de Deus dar esses sonhos a esses dois indivíduos. Esses dois sonhos eram sonhos com significado. E só Deus sabia qual o significado desses sonhos. Não são, porventura, de Deus as interpretações? Disse o José para aqueles indivíduos. E quando ele recebe esta palavra, ele recebe essa palavra de interpretação, ele intercede, olha, você quando chegar lá, poxa, fala de mim lá com o faraó, eu quero sair daqui, tá? Você vai voltar para o seu lugar de honra, você vai ter acesso ao grande rei do Egito. Então fala, meu respeito, diz que Deus me usou aqui para que você estivesse e fosse reintegrado ao seu cargo. Deus até me mostrou aqui e eu interpretei o seu sonho. Fala para o rei a meu respeito. Essa era a expectativa de José. Então vamos à última pergunta. O que aconteceu na vida de Faraó e que tipo de festa ele fez nesse dia e que ele fez ao seu antigo copeiro e o que Faraó fez ao seu antigo padeiro? Aí vamos aos versículos, os últimos versículos do capítulo de número 39. Os últimos versículos do capítulo 39, dos versículos 20 em diante, diz: no terceiro dia, olha que Deus falou que os 3 cestos, 3 dias, os 3 ramos, 3 dias. No terceiro dia, olha o Deus fiel, que vela pela sua palavra para cumprir, que era aniversário, aí que vem a coisa linda, que era aniversário, aniversário de Faraó, Yom Huledet, que é o aniversário de Faraó. Tá? Era aniversário de nascimento de Faraó. Ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe, conforme a palavra do Senhor interpretada por José. O sonho se cumpriu literalmente. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Que experiência gloriosa teve José de agora ver a sua palavra se cumprindo literalmente. Ele teve condições de fielmente interpretar aqueles símbolos e levando os significantes aos seus respectivos significados e com uma precisão tal que era impossível que o copeiro esquecesse desse grande benefício que ele teve há poucos dias, há 3 dias antes naquela prisão. Era impossível que ele esquecesse. Não é verdade? Era impossível. E diz aqui o texto, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Aqui no versículo de número 23, no versículo de número 23, como diz aqui o versículo 22, o versículo 22, nós vamos ver aqui o que acontece com o padeiro mor.
né? O padeiro Mor. Então aconteceu exatamente. Talar, ele o enforcou, tá? E o decapitou, né? E é colocado ali e mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe, faraó, aconteceu que hoje estou vendo acontecer o que há 3 dias nos foi revelado. Eu tive um sonho assim, e o padeiro também teve um sonho, e hoje estamos aqui vendo o cumprimento desse sonho, que um jovem, um homem, né, jovem, um homem na prisão, interpretou para nós, e isso que está acontecendo aqui foi resultado de uma revelação que Deus nos deu com o sonho, e tudo que está acontecendo na minha vida, na vida do padeiro, foi revelado àquele moço. Ele interpretou. Então agora, por favor, tire-o de lá. Foi isso que aconteceu? Diz aqui o texto. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou dele. Esqueceu-se dele. Deus tem os seus modos de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de agir, né? Depois de um benefício tão grande como aquele, o indivíduo se esquece de José. Como é que pode ele ter esquecido? E esse é o resultado, né? José confiou nele. José pensou, meu Deus, daqui a 3 dias eu estou fora desta prisão. Que maravilha, vai ser uma bênção. 4º dia, 5º dia, 6º dia, e aí vai. Aí vai. 2 anos se passam, e José dentro daquela prisão. Mas tem um Deus que não esquece dos seus projetos, tem um Deus que não esquece dos seus programas, tem um Deus que sabe para onde está conduzindo a vida de José e sabe especificamente do que ele precisa. E o de que ele precisa está nas mãos do Senhor, e aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor tenha o poder de realizar o seu projeto, e ele precisava de mais 2 anos dentro daquele cárcere, daquela prisão. Não é? Mais 2 anos na prisão. Meu Deus, que projeto de Deus na vida de José. E ele teve que amargar esses 2 anos, mais esses 2 anos, e esperar no Senhor para que ele não... Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, conforme diz o Salmo 143. E aí então ele está na prisão e vai ficar ainda 2 anos, porque Deus está escrevendo a equação. Então a gente pensa que a equação agora vai pegar uma reta que vai direto ao palácio do grande rei do Egito, do faraó, e no entanto ainda tem um declive aí, e essa curva ainda vai fazer ali seus zigue-zagues até chegar no momento certo, na hora certa, no tempo marcado por Deus. Então assim nós encerramos aqui o nosso estudo bíblico. Espero que você tenha aprendido muitas coisas. Fique com os olhos no Senhor, tá? Porque quando chegar a hora certa, quando as coisas começarem a se desenrolar, e isso vai acontecer no tempo certo de Deus, então nós temos a absoluta certeza de que o projeto dele para com a nossa vida não vai malograr. Daí, finalizando com o texto predileto aqui do meu livro: deixe, pois, o seu barquinho singrar livremente no fluxo das correntes da vontade diretiva de Deus e ao sabor dos ventos soberanos do seu Espírito Santo. Sabendo que, fazendo assim, você jamais, o seu barquinho jamais terminará num naufrágio. Porque Deus está conduzindo a história e a providência está trabalhando, e a providência divina vai levar José ao lugar que Deus programou, que Deus revelou lá na sua infância, e os seus irmãos se dobrarão diante dele, e os seus pais se dobrarão diante dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado quando a sua palavra se cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Que Deus abençoe a sua vida, e até o nosso próximo estudo do capítulo 41.
É um capítulo grande, então vai ser segmentado, mas nós vamos prosseguindo aí na nossa análise do livro do Gênesis. Graça e paz, despede-se o pastor Fabiano Ferreira, seu conservo em Cristo, que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente. Amém. בראשית, פרק מ'. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקי מלך מצרים והאופה לאדוניהם, למלך מצרים. ויקצוף פרעה על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים, אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם. ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו. המשקה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, והינם זועפים. וישאל את סריסי פרעה, אשר איתו ומשמר בית אדוניו, לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו, ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים? ספרו נא לי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפניי, ובגפן 3 שריגים, והיא כפורחת, עלתה ניצה, הבשילו אשכלותיה ענבים. וכוס פרעה בידי, ואקח את הענבים, ואסחט אותם אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על כף פרעה. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו. 3 השריגים 3 ימים הם. בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך, והשיבך על קניך. ונתת חוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה 3 סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף, ויאמר, זה פתרונו. 3 הסלים 3 ימים הם. בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי, יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו. ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעה, ואת שר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו.